O cantor, normalmente, ele quer acordar 4, curtir a vida doidado, ir lá dar uma palhinha de 2 horas e achou que fez um trabalhaço porque cantou 2 horas à noite. E isso ocorre muito. Só que todo o resto do dia dele é se lamentando. Fala comigo, Maravicello, sejam bem-vindos ao 30º VençaCast, grandão. Trintou. Hein? Trintou. O que você acha de fazer 30 podcasts, Não, cara? demais. Agora vamos pra 60, pra 100, pra 200, né? Isso é o seguinte, tudo na vida é evolução e tudo começa no 1. Exatamente. Depois 2, depois 3. Quando Quando a gente fez o primeiro podcast, quando a gente pensou que já ia ter 30. Exatamente. Se você não viu ainda, assista o primeiro nosso podcast, que você vai ver a evolução também. Cara, foi... Até de estúdio, nossa, né? Não, exatamente. A gente começou de estrutura fazendo no celularzinho ali. Começamos foi no estúdio do Bruno Perdigão, inclusive um abraço pra ele. E era só áudio. Era só áudio, cara. O primeiro podcast nosso era áudio. Exatamente. Aí a coisa foi evoluindo. E pra nós 30 é uma vitória. Não é? Nós estamos aqui. Pô, sensacional, cara. Muito bom. Mais um pra conta aí, vamos lá. Quem vamos receber hoje, cara? Hoje nós vamos saber sobre o mundo do show business. É o marketing porque do show business. Porque o show business é o seguinte, aquilo que tá no palco não é muita coisa que tem muita atrás. Coisa por trás, exatamente. Quem que é? Então hoje nós vamos receber esse cara que é o criador da agência Marketing para Cantores. E vamos saber tudo sobre esse universo, né? Do marketing para cantores, né? Então com vocês, ele que é primo primeiro de Durval Leles, Pedro Leles. Fala, galera! Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês nesse episódio, 30º episódio, parabéns pra vocês, né? Valeu. Toda essa evolução aí, começou lá no estúdio do Ney Mato Grosso. Ney Mato Grosso, exatamente. E escolhemos você pra ser o 30º, por quê? Porque daqui a pouco você tem 30 anos, né? Justamente. 29, né? No mesmo ano dos 30. No mesmo ano dos 30. Isso aí. Então já tô começando a comemorar. Comemoração antecipada. Né? Prazer estar aqui com vocês. Vai ser um prazer, de certa forma, ajudar toda essa galera do show business, né? Principalmente os cantores, que é onde a gente já tem toda uma parte de história juntos, e tô à disposição para o que vocês precisarem. Vambora. Fechou, bora. Pedrão, toda carreira ela é difícil, seja ela qual for, principalmente carreira artística, né? Alguns conseguem chegar no sucesso, alguns não conseguem. O que diferencia os que conseguem dos que não conseguem? É a persistência e a estratégia. Não adianta você ter persistência em alguma coisa sem estratégia. A estratégia é fundamental para você conseguir sucesso numa carreira. Sim. E você é um cara de estratégia. Como que começou a ideia do marketing focado para cantores? Verdade mesmo? Verdade. Então vamos lá. Eu vim de uma empresa que chama Hotmart, né? Eu fui um dos primeiros a sair da Hotmart e abrir uma agência de marketing existente inicialmente para poder vender curso digital. Então a gente vendia um curso de como fazer seu bebê dormir de 0 a 36 meses. Que era uma dor muito forte existente. Tinha que dizer, que esse negocinho. É muito mais na rotina, né? A gente cuidava daquela a rotina existente da criança que ela precisa para ela poder dormir na hora que você quer que ela durma. Entendi. Então a gente tinha uma influência muito forte no Brasil relacionada a isso. Até que um dia veio 2 doidos lá na empresa, né, Rafael e Felipe, que o Rafa já é um amigo meu de infância, e ele queria colocar em execução o que a gente já fazia de marketing para venda de curso, voltado para uma dupla que ele estava começando a trabalhar, que é daqui de Belo Horizonte, Cleiton e Romário. E assim foi feito. A gente falou, cara, se a gente vende um curso de como fazer o bebê dormir, e é difícil, você tem que chegar lá, mostrar na hora certa, né? De madrugada, a mãe desesperada, tem que aparecer um anúncio para ela na hora certa. Como que será que é para poder estourar um artista? E assim a gente pegou para poder utilizar as estratégias no marketing digital, os gatilhos mentais existentes ali dentro do marketing digital, dentro da música. Eles são vários, né? Pertencimento, escassez, urgência. A gente apropriou daquelas estratégias existentes e começamos a fazer com Cleiton e Romário no pré-pandemia, né? Então, quando a gente pegou para poder ver como funcionava, era muito mais fácil do que a gente imaginava. E é verdade. É muito mais fácil do que em vários
outros meios quando a gente fala de dar certo um primeiro produto. A partir dali a gente pegou, começou a fazer com o Cleiton Romário, implementou, só que a gente teve uma dor muito grande, que era qual? Quando a gente chegava para poder buscar algo dentro do digital sobre marketing voltado para uma área específica como cantores, não tinha ninguém que ensinava nada. Tanto que nessa época a gente conseguiu pegar o @ marketing para cantores, nem existia. Não tinha. Ninguém ajudava em nada. Todas as grandes empresas do Brasil, a gente pode dizer os grandes escritórios, eles utilizavam aquilo como um trunfo. Um segredo, um trunfo para poder manter os artistas ali dentro. O que a gente pegou? A gente pegou, criou o marketing para cantores e começamos a ensinar isso de graça, todas as estratégias que a gente utilizava dentro do digital para poder fazer as coisas acontecerem. E, de fato, estava acontecendo muito rápido, né? A gente pegou um início de pandemia onde um segredinho básico foi fundamental para a gente, sem dinheiro, fazer o artista ter uma ascensão e ficar em número 1, por exemplo, em uma live no YouTube, no Brasil inteiro. E como que vocês aprenderam essas estratégias específicas? Pegando de outros nichos que eram muito mais complicados. Então, existe algo inicial, por exemplo, que se chama SEO, né? Então, o SEO, que é esse ranqueamento de palavra-chave dentro do YouTube, faz com que, quando a pessoa pesquise algo, chegue até você. Como que você utilizaria da melhor maneira possível aquelas palavras-chave, e que foi um grande trunfo na época, foi o que diferenciou a gente. A gente criou o Esquenta. Então, a pessoa ia ver a live de quem? A primeira live que teve foi do Gustavo Lima. A gente já fez logo na segunda semana uma live com parceiros, sem gastar nada, só na amizade ali. Uhum. E a gente já utilizou Esquenta do Jorge Mateus. Aí o cara procurava Jorge Mateus e viu Esquenta. Justamente, nossa live estava em primeiro. Consequentemente, ninguém estava utilizando esse método ainda de ranqueamento de palavra-chave, esse SEO. A gente começou a aparecer sempre em primeiro lugar nas lives existentes, e assim a gente fez diversas lives no Brasil inteiro. Expertise que você trouxe de outros nichos. Isso acontece muito, né? Eu acho que em todo o mercado, muitas vezes a gente tende a olhar somente para o próprio mercado, para poder comparar com competidores. Exatamente. Direto. E a gente às vezes esquece de que outros mercados podem agregar e muito, né, no nosso dia a dia, para fazer com que a estratégia utilizada em outro mercado também vale para o nosso mercado. E a gente pegou isso na época. E começou a dar certo, você falou assim, cara, então vamos montar um escritório para atender outros cantores. Ou não, você focaram apenas em um cantor para ter o case? Inicialmente, a gente focou em aprender tudo antes de querer trazer alguém para poder ganhar dinheiro. Então, a gente ficou durante 7 ou 8 meses ali, na época de pandemia, a gente fazia live para outras pessoas, isso aí sim, só que a gente utilizava os nossos gatilhos existentes de outro mercado somente no Cleiton Romário. E também a parte que ainda estava iniciando no Brasil, que gera uma expertise muito forte nossa de tráfego pago. Então, aquela parte de tráfego pago, conteúdo patrocinado, isso aí aconteceu muito durante o pré-pandemia e logo depois. No mundo dos cantores, a gente começou a ensinar isso dentro do nosso canal. Então, a gente ensinava outras pessoas a fazer isso, sem cobrar nada relacionado, e a gente também criou um curso depois, que a gente vendeu uma vez, depois decidimos que não iríamos vender por conta da época da pandemia, né? O tráfego pago é uma experiência que vocês já tinham. Já tínhamos há muito tempo. A gente já lançava outros produtos, e por eu ter vindo de uma empresa que também é a principal de venda de curso digital do país, eu não era uma pessoa que lançava outras pessoas dentro da Hotmart, eu ia atrás dos principais experts. Então, minha função era trazer os grandes do Brasil para isso. Então, eu já tinha todo esse entendimento e tinha um sócio que era especialista em tráfego pago, né, já nessa época. Então, a gente começou a fazer esse conteúdo patrocinado, levando esse conteúdo para as pessoas, né, de forma a entender que era um conteúdo que ela estava passando na timeline ali, por exemplo, do Instagram, do Facebook. Né? Era um conteúdo sempre intimista. A gente nunca no início, que a gente estava vislumbrando muito mais números e fãs, a gente não levava um conteúdo muito bem feito, muito editado. A gente levava aquilo que ele poderia ter na sala da casa dele, que ele poderia ter na fazenda dele. Então, eram os meninos cantando, que eles já tinham... Mostrando que era acessível o cara fazer aquilo também, né? Justamente, a ideia da pessoa era que ela poderia estar lá. Num lugar desse aqui, com esses caras, eu poderia estar. E a gente começou a ver as pessoas criarem intimidade e uma certa proximidade ao ponto de sentir como se fosse amigo. Sim, e o Cleiton Romário foi o primeiro cliente, sim, né? E o primeiro case do sucesso da empresa. Sim, junto com ele a gente conseguiu, graças a Deus. Na mesma época a gente escolheu
um próximo cliente que a gente queria num nicho diferente. E a gente pegou o Acato. Então, os dois em princípio de carreira, e isso foi uma grande ascensão nossa no mercado nacional, porque em Belo Horizonte, a gente pode dizer, os últimos artistas que tinham chegado a nível Brasil, foi Paulo Fernandes, Os Menotti e Eduardo Costa. Beleza? A gente conseguiu, nos nossos 2 primeiros clientes, levarem ele a um nível nacional, né? Então, o Cleiton Romário hoje já toca em nível nacional de uma maneira legal, em grandes rodeios, Barretos e tudo mais. E o Acato, ele veio junto com o Menos é Mais, a gente pegou toda essa carona do que o Menos é Mais estava trazendo de mercados fora do Rio e São Paulo, que sempre foi o padrão, e trouxemos aqui para Belo Horizonte, com o Acato também começando a deslanchar a carreira. Então, isso foi um ponto muito importante para a gente na época. Lógico, com muito trabalho, né? Que isso nunca escapa. O trabalho ele é necessário e principalmente a parte de conseguir inovar em algo que já não é o padrão dentro do mercado. E assim foi feito devagarinho e hoje em dia... Então não é só sertanejo, tem pagode, Temos todos. Todos os nichos existem. E você comentou da estratégia que você fez com o Cleiton Romário, da questão da live, lá do fazer o pré-live. Quando vocês pegaram o Acato, foi nessa mesma época também de pandemia, vocês replicaram essa mesma estratégia de pré-live ou vocês usaram alguma outra... Mesma coisa 2 semanas depois. Os 2 elementos principais foram o SEO somado com o tráfego pago. Então, no dia a dia, o que eu fazia? Eu mostrava músicas, por exemplo, pegar o exemplo do Acato, né? A gente pegava músicas que estavam muito fortes ou eram muito fortes, e a gente fez, por exemplo, ali, ó, anos 95, qual tipo de música? A gente foi fazendo até anos 2020, a principal música de cada ano, beleza? Então a gente foi fazendo isso ali, mostrando isso através do tráfego pago, mostrando a qualidade musical do grupo, somado com o Cleiton Romário fazendo mais ou menos sempre da mesma forma. Então a gente colocava alguns gatilhos de pertencimento ali, pode... trazer aqui, que é o combustível, né, galera? Olha a garrafa. Um brinde à felicidade dos outros, que a nossa tá garantida. E um brinde à ressaca. Exatamente, eu não tô brindando, eu tô de ressaca. Então a gente somou esses elementos e entendemos que o mercado não tinha isso hoje. A partir da hora que eu comecei a ensinar, a gente começou a chegar no Brasil inteiro com cantores. Então, não era cantor, não era produtor, eu bloqueava. Por quê? Porque eu queria somente a galera que realmente era do meio ali dentro do marketing para cantores. Então, O mais legal foi que você inventou uma parada, porque hoje em dia tudo já existe, né? Vocês conseguiram inventar uma parada na pandemia, que foi essa questão da pré-live, depois todo mundo começou a replicar isso, né? Copiando, eu lembro disso aí demais quando tava no auge das... Porque hoje em dia é difícil você inventar, porque tudo já tem, né? Vocês conseguiram bolar, acharam uma brecha nessa questão de fazer a pré-live dentro da crise que tava da pandemia na época. Eu vou discordar de você nisso. Eu acho que todo dia aparece uma coisa nova. Só que dentro do aparecer coisa nova, muitas vezes o que é um dificultador? É a parte financeira. Então, nessa época, a gente conseguiu, por conta da pandemia, fazer sem dinheiro. Com a parte financeira, todo dia aparece coisa nova que dá para poder fazer com cantores, com todos os mercados. E a gente pegando esses gatilhos de outros mercados, nunca vão parar de aparecer coisas novas. Só que, aí a parte que eu falo, tudo, principalmente no mercado da música, é um mercado de degraus. Você tem que entender que o primeiro ponto que você tem que conseguir, por exemplo, é sobreviver da música. Logo depois você vai pensar em fazer um lançamento. Logo depois você vai pensar em escolher uma empresa de marketing, mas lógico, você tem que estudar antes, porque senão você vai escolher uma empresa de marketing sem saber o que é bom, o que é ruim, qualquer um te passa para trás. Exatamente. Então, tipo assim, eu acho que às vezes a galera quer atropelar demais esses degraus existentes dentro da carreira e acabam ou gastando dinheiro à toa e perdendo o sonho, né, que acontece frustrando, né? Muito. Ou acabam muitas vezes não saindo do lugar que eles estão, porque eles não têm um público preparado para poder chegar nesse próximo nível, por exemplo. Então, hoje, logicamente, com o crescimento da empresa, a gente tem algumas outras preocupações, quando a gente leva em consideração a pontos, por exemplo, que são de diferença. Então, hoje eu me preocupo muito em como me diferenciar dentre aqueles que já têm muito dinheiro, daqueles que já estão fazendo grandes lançamentos e tudo mais, que já conseguem comportar essa empresa de marketing, que vai ser um preço um pouco mais alto do que ele está acostumado com as empresas de marketing que não entregam muita coisa. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho que
sempre trabalhar com essa inovação de qualidade. E essa inovação de qualidade, muitas vezes, ela precisa de dinheiro também. Então a pandemia foi um aliado seu nessa situação na época, né? Demais, Essa cara. questão, né? Demais. A galera Ruim tá até de investindo falar, menos, mas né? foi um momento, eu falo assim, nos momentos onde o mundo como um todo, né, está em catástrofe, depressões, normalmente são onde aparecem as oportunidades maiores. Isso sempre aconteceu, né? Em guerras, em parte, como aconteceu na pandemia, que foi um primeiro caso que a gente tem entendimento um pouco maior, mas sempre vão aparecer oportunidades que quem tá ali de olho, quem tá esperto, vai conseguir aproveitar. Eu vejo na rede social de vocês que vocês fazem muito conteúdo para artistas que estão começando. Isso é sensacional. Porque todo dia uma dupla nova aparece. Todo dia tem um cara querendo tocar violão. E tem jeito de um artista começar uma carreira só no orgânico? Demais. Como que seria isso? O cara montou uma dupla agora, qual que seria o primeiro passo dele dentro do digital? Aí já entra exatamente no motivo da gente criar o canal, onde a gente conversa muito mais com o artista pequeno. O artista que está começando. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque não adianta o cara querer chegar já entrando no marketing. Ah, eu tenho dinheiro, meu pai tem dinheiro, minha família tem dinheiro. Já quer entrar no marketing lá em cima se ele não entende primeiro o que é o marketing. Aí eu falo assim, é um dos primeiros pontos que a gente acabou de conversar, mas que é um elemento principal para alguém começar uma carreira. A primeira coisa que você tem que saber e aprender numa carreira musical, que a carreira musical ela é igual um CNPJ como qualquer outra. E como numa empresa, a primeira coisa que você deve fazer é estudar. Estudar aquilo que você precisa internamente para conseguir chegar nos próximos passos. Então eu falo assim, o cara que está começando agora, o que ele tem que fazer? Ele tem que estudar e ser cada vez melhor musicalmente, ele tem que estudar marketing como um todo e como aparecer organicamente, muitas vezes se ele não tem ainda essa verba para poder fazer conteúdos patrocinados ou grandes conteúdos, ele tem que primeiro aprender dentro do mercado quais são as melhores condutas, e a gente sabe que são várias e inúmeras condutas existentes para cada nível de carreira, né? E conseguir trazer o que eu falo que é um dos pontos principais, é entender que o marketing / uma carreira musical, ela não é feita do melhor cantor e nem do melhor marketing, ela é feita do melhor networking, porque se você tem o melhor networking, você vai ter muitas vezes o melhor marketing, você vai ter o melhor professor de canto, você vai conseguir chegar nos lugares certos e nas pessoas certas. Aí a gente tem que conversar sobre como fazer esse networking. Como fazer network. Então, o cara tem que sair de casa. Se relacionar. E se tá em casa, tem que gastar tempo estudando como Entendi. uma empresa normal. Empresa normal, você trabalha 8 horas no dia, não é, gente? É um padrão. Pô, o cantor, normalmente, ele quer acordar 4, curtir a vida doidado, ir lá dar uma palhinha de 2 horas e achou que fez um trabalhaço porque cantou 2 horas à noite. E isso ocorre muito. Só que todo o resto do dia dele é se lamentando. É um vitimista nato, é o cantor, cara. E se compara com o outro o tempo inteiro. Não, ele sempre quer falar que ele é melhor, que ele consegue fazer aquilo. Não, isso aqui, ó, esse cara não consegue chegar nesse tom, eu consigo. Eu falo, se isso aí fosse o principal, metade dos artistas do Brasil não tinham saído do lugar. Sabe? O Menotti mesmo fala isso, já vi no podcast falando que hoje cantar bem é só um detalhe muito pequeno perto do que é. Cantar bem é o mínimo, cara. Você tem que cantar bem, pelo menos. Você é cantor, não é? Não, e mesmo assim não é o crucial. É. E eu falo assim, por exemplo, os Menotti são artistas que trabalham comigo há cerca de 3 anos, né? O César Menotti e Fabiano. Como artista, eles são fenomenais, como pessoa eles são fenomenais, e muitas vezes eu falo assim, mesmo que não tenha uma música estourada no momento, eles se permanecem em alta. Por quê? Porque eles não trabalham só a parte cantada, eles trabalham o networking. Eu já vi várias páginas postando, quem é o artista que você mais acha que é um cara, tipo assim, fera, que é um cara que todo mundo gosta? É o Menotti, são os dois Menotti, né? É o Leonardo, são caras que dentro do meio sabem fazer esse papel de que é o ser um artista, entendeu? Galera olha assim e fala assim, queria ser amigo desse cara. Tipo justamente. Isso. Então eles sabem aparecer na mídia, eles sabem aparecer nos momentos certos e nos locais certos e não vivem só de sucesso. Isso vem por quê? E isso vem porque eles souberam fazer toda a parte de networking, eles sabem fazer a parte de não envolver muitas vezes em polêmicas ao ponto de tirar eles de um show ou de um casamento. Uma empresa, na hora que vai contratar, falou,
contrata aqui o César Menotti e Fabiano, porque é feijão sem bicho, todo mundo gosta dos caras. E isso eles praticam no dia a dia. Tipo assim, eu já vi, a gente já fez live no meio de pandemia ali, onde era a live dos caminhoneiros e tinha 20 caminhoneiros, a live já era para ter começado há 5 minutos. Eu via César Menotti e Fabiano cumprimentando um por um antes de entrar pra live, produtor gritando, já tá ao vivo eles. Só um segundo, agradecendo os caras ali, porque a live era pros caras, era pros caminhoneiros. Então, você ser um exemplo também fora de campo é muito importante. A gente conversou muito disso quando a gente teve a nossa primeira reunião. Esse exemplo de como você tem que ser fora de campo vai soar nos bastidores a longo prazo. Entendeu? E isso vai fazer com que você venda muito mais, que você seja muito mais aceito e que viva muito menos só do sucesso do momento. E as pessoas, né, os novos artistas, estão muito ansiosos da coisa acontecer rápido. Sempre. Mas isso vale pra tudo, né? Fala assim, você acabou de abrir uma empresa, você acha que amanhã você vai ficar rico. Né? Você abriu uma hamburgueria, você fala, vou abrir 25 franquias daqui a pouco, porque meu hambúrguer é o melhor. Isso aí acontece em todos os mercados. Mas na música é muito mais. Por que que eu digo isso? Porque todas as pessoas no mundo, elas são reconhecidas de duas formas diferentes, né? Principalmente quando a gente está levando em consideração o trabalho. Ou você vai ser um cara que fica feliz, né, no seu dia a dia por conta do faz-me rir entrando do dinheiro, ou você vai ser feliz por conta do reconhecimento que você tem através do seu trabalho. O cantor, desde o princípio, ele vive do sonho, irmão. Do sonho. Então ele não está ali por conta do dinheiro somente, principalmente no início. Ele está ali por conta do reconhecimento. Então você vai ver muitos artistas, a nível nacional, inclusive, que até hoje não ganharam tanto dinheiro, porque o sonho dele sempre foi ser conhecido. Ser conhecido. É ter a música estourada. Então o artista, muitas vezes, ele quer pular a etapa demais. Ele quer tentar a sorte. Ele quer... Vai por tudo ou nada. Ele pega tudo que ele tem, ele achou uma música que ele mesmo compôs, e ele fala, essa música é boa demais, onde eu vou, meus amigos adoram. Aí ele aposta tudo que ele tem naquela música. Foi uma decepção, muitas vezes já matou a carreira dele. O cara fica decepcionado. Pelo tudo ou nada. Tá viralizando uns vídeos aí, onde artistas, né, de nível, não é de nível nacional, artistas medianos, regionais, estão fazendo shows em exposições agropecuárias de palcos grandes, sem nenhuma pessoa na plateia. E os caras estão filmando e esses vídeos estão viralizando. O que você, como profissional de marketing, acha sobre isso? Posso virar para a câmera ali para Vira poder e falar? rebenta a boca do balão. Querido artista vitimista, aquele que vai em cima do palco, aquele cara que chega e não tem ninguém na agropecuária. Deixa eu explicar uma coisa para você. Se você está em cima do palco, de um grande palco, e não tem ninguém lá para poder ver o seu show, você não deveria estar lá por um dos dois motivos. Um dos motivos seria o que você ainda não está pronto para poder estar lá. Você não deveria estar lá naquele momento. Né? Por quê? Porque você ainda não tem um público que quer consumir o seu conteúdo, e a grande maioria desses vídeos existentes são na sua própria cidade, né? Pelo que eu vejo. Então, se você está lá e não tem ninguém para poder ver, você não fez nem o networking que a gente está falando aqui direito, nem seus amigos estavam lá para poder ver, e nem as outras pessoas que estão próximas a você no dia a dia. Não faz sentido nenhum. O segundo motivo é que você tem um marketing literalmente porcaria. Porque se você chegou lá e ninguém quis ir ver o seu show, ou você não está conseguindo mostrar o seu conteúdo da forma correta, né, nesse caso, ou não chegou em ninguém, na verdade. Ou ninguém tá sabendo que você vai estar lá. Exatamente. Então, pelo amor de Deus, esse tipo de vídeo não leva ninguém a nada. Você conhece algum artista... Tá virando moda. Não, tá virando... Qual que é o seu conselho pra quem tá fazendo esse tipo de vídeo? Tá virando moda pro coitado. Você vai estacionar no segundo patamar de carreira. Você vai ter seguidor, mas não vai ter carreira. Não vai ganhar dinheiro, não vai chegar em lugar nenhum. Então parem com esse vídeo. Além de você queimar totalmente o seu contratante. Então, pelo amor de Deus, o cara te contratou pra estar lá. Qual outro contratante que vai querer te levar, sendo que não tá dando ninguém no seu show, cara? Presta atenção, pô. Isso aí é uma coisa que... Tá dando tiro no pé aí, né? Tá dando tiro no pé gigantesco por conta de quê? Que a gente acabou de falar. Tiro curto. Ele tá pensando só nos seguidores que vão entrar lá e vão ter dó dele. Porque a longo prazo, vai procurar ele por dó, né? Esse tipo de vídeo tá viralizando e tendo muitos acessos, né? Muitas visualizações. Então o cara acha, pô, vou fazer. Então, aí o outro também... Porque, cara, você acha que... Eu sou cantor comecei com 15, tô com 36, 21. 21, nossa, 21 anos. Quase minha idade. Uma vida de carreira aí. Sou cantor há 21 anos. 21 anos.
Várias vezes eu já peguei lugares vazios. Não do jeito que nenhuma pessoa, não. Minha turma aí, ó. Pô, Meus amigos. o último show do Cleiton Romário pré-pandemia, no Observatório, choveu pra caramba. E o resenha tava estourado, só que nesse dia choveu, pré-pandemia, ninguém saiu de casa. Tinha 6 pessoas, eles fizeram um show como se fosse pra todo mundo. Foi um dos melhores shows que eu já fui deles. Eu levei meus amigos, Pronto, deu 6 curtiu. pessoas. Show E foi particular. top demais. Vitimismo leva alguém a algum lugar, aquilo ali é algo que tem que ser divulgado. Muito Não, pelo contrário, não não. divulga isso não. Esquece. É. Não. Então, os dias ruins vão vir. Os dias ruins vão vir e você tem que encarar esses dias ruins de frente. Entendeu? De frente e fazer o seu trabalho como se tivesse cheio. Logicamente, você fica mais de baixo astral, porque tem como um show lotado é outra coisa. Quando é só seus amigos ali, às vezes você vira uma resenha sua, Você fica vira uma legal, resenha né? sua. Exatamente. Então, eu acho que esse vitimismo também não é muito legal. Não é muito legal não, Ricardo. péssimo. É uma porcaria. É péssimo. O cara fez um corte de 3 minutos falando que é péssimo. É péssimo. Agora vamos para o outro âmbito, que você deve estar ligado no mercado. Grandes turnês sendo canceladas. Né? Tivemos aí 2 artistas de renome nacional que lançaram as turnês e as turnês foram canceladas. Por que você acha que houve esse problema? Básico, foi só erro de precificação. Tava muito caro os ingressos. Só isso. Não teve nada. Ivete continua sendo estourada no Brasil inteiro, né? A Ludmilla continua enchendo os lugares que ela vai com o Numanais. Isso aí não vai deixar de acontecer desde que você chegue no preço que vai caber no bolso de quem consegue e quem é fã seu para poder ir lá no local. Então não foi problema de marketing. Não foi problema de marketing, foi um erro de precificação. Logicamente, quanto mais forte você está naquele momento de carreira, maior você consegue colocar o ticket médio do seu evento. Mas hoje, no Brasil e na realidade que a gente está vivendo atual, não existe um evento que não já esteja consolidado como experiência, conseguir cobrar R$1.000 por conta de um artista. E eu não estou falando delas, estou falando do Gustavo Lima, se for fazer um evento que seja R$1.000, o menor preço de show ali, por exemplo, ele não vai conseguir vender todos os ingressos, a não ser que ele tenha comprovado uma experiência no ano anterior. Então você tem que fazer, por exemplo, um ticket médio que vai caber no bolso do seu público, fazer aquela galera viver uma experiência inesquecível, e num próximo você pode aumentar esse valor de ticket médio de acordo com a demanda, né? De novo eu reforço, a música, gente, ela é um CNPJ. Se você tem uma empresa, beleza? E você quer pôr um produto dentro do mercado, para você ancorar um preço mais alto, você tem que obedecer o mercado, que é o quê? Demanda e oferta. De acordo com a demanda, a oferta vai ficando cada vez mais cara. Então, elas fizeram, nesse caso, um ponto que foi um erro em conjunto do grupo, que é o quê? Pelo nome, simplesmente eu posso colocar um valor nesse tipo de show, porque eu vou fazer uma baita experiência, só que elas não tinham mostrado a experiência antes. Entendi. Então, se elas fazem um evento, um ticket médio menor, e no próximo ano, por exemplo, subir, elas né? aumentam, porque a experiência foi única, aí a gente volta lá nos gatilhos mentais, foi um evento que trouxe toda essa parte de pertencimento, escassez, de urgência. No próximo, com certeza, pode ser feito isso, como é feito aqui, por exemplo, em Belo Horizonte, com festas que nem levam grandes artistas, como a Mandarim. Né? A Mandarim chega num ticket médio de R$1.000, muitas vezes. Médio não, mas num ticket médio de pelo menos R$600, R$700. As festas da raro. Mas quem compra? Quem compra é aquele público que já foi antes, vê que aquela experiência vai ser uma experiência única na vida dela e, consequentemente, vale a pena investir aquele valor. Vem como investimento na felicidade, né? Investimento no entretenimento. Caso contrário, é impossível. O cara tá dando uma aula aqui, irmão. Então vai pegando a caneta e o papel aí, meu amigo. Nós vamos botar no Hotmart. Tá vendo? É. Existe um conteúdo ideal para o artista ou o artista pode fazer qualquer conteúdo em busca do like e da visualização? Porque hoje em dia a gente está vendo muitos artistas fazendo conteúdo em suas redes sociais, conteúdo de comédia, conteúdo de apelação, e isso viraliza, mas eu não sei até onde isso é bom para a carreira do artista ou não. Então aí vai ter que ser um pouco mais didático mesmo para poder explicar para vocês. Tá bom? Então eu vou explicar para todas as redes sociais como funcionam a entrega do algoritmo básica. O que é que o YouTube, Instagram, todas as plataformas querem da pessoa final?
Na opinião de vocês dois. Visualização e retenção do público. E para você? Também concordo. Retenção. Fazer que a pessoa fique lá. Retenção é o principal, porque ele vai vender mais patrocínio, ele vai vender muito mais de acordo com o tempo que a pessoa fique dentro daquela plataforma. Isso significa que, se você começa a atrair pessoas, por exemplo, através da gracinha, que é super válido, aquilo tem que ser algo da sua identidade que você vai carregar para o resto da vida. Se você deixar de carregar aquilo, você vai fazer com que seu Instagram tenha uma pontuação baixa de entrega, porque as pessoas vieram para aquilo. Quando elas chegam na sua postagem, é uma postagem que não tem a ver com o motivo delas ter vindo para dentro da sua rede social. Consequentemente, o que ela vai fazer? Ela vai sair rapidamente. O Instagram vai entender, por exemplo, que é um conteúdo ruim e não vai entregar para as outras pessoas que estão dentro da rede social. Então, o que eu quero dizer com isso que é muito importante? Se você está buscando retenção, você tem que fazer conteúdo de acordo com a sua identidade. Eu não estou dizendo que é errado, por exemplo, fazer com gracinha. Desde que você carregue aquilo o tempo suficiente para poder trazer essas pessoas para a sua fanbase, para pessoas que vão ser muito fãs. Né? O Gustavo, por exemplo, ele estourou através do estilo de balada, beleza? Né? O tchererê, tchê e tudo mais. Sim. Ele trouxe as pessoas para a próxima e depois lançou a parte do Homem de Família. Continuou trazendo as pessoas para a próxima e depois lançou o Embaixador. Só que isso demanda um tempo existente até a pessoa se transformar em fã. E para você trocar não é fácil, você vai perder muita gente. Né? Então, o do próprio César Menotti e Fabiano, né? Que é uma dupla que a gente trabalha em conjunto. Se você entrar na rede dos Menotti, o Fabiano e o César, a gente trabalha com poucas ou pouquíssimas entregas voltadas para a gracinha, porque a gente quer trabalhar ali a venda do artista. Do artista. Do show do artista. A gente quer naquela rede social específica, os Menotti, a gente quer pessoas que vão vir para poder consumir o show dele, para poder saber cantar as músicas. Entendi. Agora, na Fã, rede social contratante. privada deles, é totalmente tranquilo de soltar essa parte, porque é algo que é deles, essa parte de gracinha. Inclusive do César Menotti. Que virou muita coisa e trouxe muita gente para próximo dele através das gracinhas, né? Então, época de pandemia, tinha com o Gustavo Lima, o Poneizinho que ele pegou, tem muita coisa de gordinho que ele faz lá Ele dentro. brinca, Demais, Os só que Twitter dele. se você pega na nossa rede principal os Menotti, a gente não quer ali, naquela rede específico, aquele tipo de conteúdo. Por quê? Porque aquele tipo de conteúdo, uma vez ou outra, é tranquilo. Se a gente vive só disso, quando a gente for falar de música, ninguém vai estar no show sabendo cantar as músicas dele. Mas você acha que a turma não está apelando muito no tipo de conteúdo? A turma só pensa no curto prazo, igual a gente falou, é só o tiro de curto prazo. Então, o que todo mundo quer hoje são números o suficiente. E eu não acho isso errado, por quê? Porque depende do seu intuito com aquele tipo de postagem. Então, se você está fazendo conteúdos, por exemplo, de gracinha ou de dancinha para atrair público, o que você quer com aquilo? Entende? Você quer, por exemplo, um público onde você vai conseguir patrocínios, você quer um público onde você, por exemplo, vai trazer essa parte de engajamento para um lançamento de música sua. Só que aí você já tem que pensar, caso a sua música não tenha a ver com o tipo de gracinha que você faz, sua música já é fadada ao fracasso. Se for uma música romântica para um cara que é totalmente gracinha, não entendi. Entendeu? Então, tipo assim, essa base que você cria dentro de cada uma das redes, ela tem que ter a ver com uma grade do que você vai fazer de publicações a longo prazo. Para de pensar num mês o que vocês vão fazer. Comece a criar muito mais a identidade do artista que você quer ser. O Luan Pereira, por exemplo, ele conseguiu fazer a carreira dele virar com conteúdos que envolvem gracinha. Sim. Só que ele sabe a dificuldade que vai ser para poder tirar isso da carreira dele. Tanto que todas as músicas dele que hoje andam, elas seguem um nicho específico que a gente sabe que no Brasil, a longo prazo, são difíceis de se manter. São músicas que viram hit rápido, mas também que saem das paradas rápido. Justamente, é o que vai cantar 10 vezes no seu dia, você vai ver várias pessoas fazendo vídeo e tudo mais, só que ao mesmo tempo, no médio e longo prazo, para você sair daquilo ali é muito complexo. Então, não tem problema nenhum vocês fazerem esse tipo de conteúdo. Só que vocês têm que entender as consequências, sabe? Vamos falar um pouquinho de Spotify. Spotify é um assunto que as pessoas têm muita dúvida no Spotify, né? Porque é uma rede social, né? Sim. Que Plataforma. é uma plataforma, Distribuição né? musical. Distribuição. E as pessoas têm muitas dúvidas sobre o Spotify.
Então, vamos lá. O que o artista tem que fazer para entrar, por exemplo, no top 10 do Spotify? Ser muito ouvido. Ser muito ouvido. É. Tá. Então, para ele ser muito ouvido, o que ele tem que fazer? Então vamos lá. Aí, de novo, são bases que a gente tem que fazer uma escadinha. Então, o primeiro ponto do que o artista tem que levar em consideração é que o Spotify é uma rede, assim como as outras, que quer manter a retenção. Para manter a retenção, ele pega todo um histórico existente daquele artista, envolvendo as músicas que ele tem, o tempo de retenção das músicas que ele tem, e, consequentemente, ele faz uma entrega, muitas vezes orgânica e gratuita, de acordo com o que vai ser melhor para ele. Então, o que isso significa? Para você ter uma plataforma como o Spotify, tendo bons números, a primeira coisa que você tem que fazer é entendê-la da base. A base do Spotify é você ter um crescimento gradativo dentro da rede, beleza? E ter retenção dentro das suas músicas sem o skip, sem pular para a próxima. A partir disso, o próprio algoritmo do Spotify vai conseguir entender quais são os artistas mais similares a você, e esses artistas que são mais similares no perfil musical, ele vai te indicar como próxima música, ou em um próximo lançamento seu, quando ele vê que você está em ascensão, através de o que a gente chama de pitching, que é você vender, né, a sua ideia de como que você vai trabalhar essa música para dentro do Spotify, você vai conseguir algo desde o início, né? Porque existem essas duas formas, ou de você conseguir durante o lançamento da música no Spotify, ou conseguir desde o início. Desde o início é o quê? Playlists editoriais / playlists algorítmicas. Então, existem essas duas formas. Quando a gente fala das playlists algorítmicas dentro do Spotify, depende muito do seu histórico, /pitching, logicamente, com quem você está fazendo aquele lançamento, né? Se é um selo que já tem um reconhecimento maior, se é uma gravadora, quem você está fazendo aquele lançamento. No decorrer, se você não fez nada disso, pode acontecer da sua música andar ainda assim. Como? O Spotify tem que entender que para ele tá sendo legal. Aí são muitas variáveis que vai... Pô, as pessoas estão utilizando seu áudio, por exemplo, dentro das outras plataformas. As pessoas estão indo diretamente no seu perfil e clicando na música que elas querem. Entendi. Eles estão digitando buscar e estão indo direto na sua música. Você está fazendo um tráfego pago, que é esse conteúdo patrocinado, levando as pessoas para a plataforma. Entendi. Gente, tudo na vida é o famoso. Tem que mexer o doce. Você tem que mexer o doce e você tem que fazer network. Então é na parceria, normalmente, que você consegue as melhores coisas. E é possível o cara já fazer um lançamento, o artista já fazer um lançamento e entrar nas playlists oficiais do Spotify, ou não? Você só entra naquelas playlists se você tiver um número X de players. Depende da sorte. Aí vocês estão falando de sorte, é o que eu não gosto de trabalhar. Entendi. Eu não trabalho com sorte. A sorte de acontecer dessa música viralizar em outras plataformas, lógico que pode ocorrer dependendo do tanto que você está estudando aquele mercado. Então, se você está estudando aquele mercado e você entende, por exemplo, agora, por exemplo, estamos com o top 5 de MTG, né? As montagens que estão fazendo relacionados a outros estilos, colocando com o funk, Sim. Beleza? Se você solta aquilo no momento certo, e como a gente fez na época da pandemia, né? Como o Grandão falou na época da pandemia de ter saído primeiro com o SEO, às vezes se você solta primeiro, antes a nova tendência do que é o mercado, tem essa tendência de você ter mais probabilidade de contar com a sorte. Só que na prática do dia a dia não é assim que funciona. Então, quais são as playlists do Spotify? E existem playlists também que não são oficiais do Spotify, são Sim. criadas por usuários. Isso. Como que funciona essa questão dessas playlists? Você pode olhar lá, na hora que você clica na playlist, vai ter o nome. Quando tem o nome escrito Spotify, são as playlists que um editor dentro do Spotify insere ali dentro, ou existe um outro tipo de playlist que você pode conferir no Spotify para artistas, né? Que são as playlists geradas pelo próprio algoritmo, né? Então, essa da edição, muitas vezes, as maiores, são voltadas principalmente para as gravadoras, para quem já tem esse relacionamento, como a gente falou que tudo no final é relacionamento. Então, esse relacionamento mais próximo com os editores dentro do Spotify. E tem também essas playlists que são voltadas
para o algoritmo. O que que é isso? O algoritmo vai mostrar que sua música está sendo muito ouvida e não está tendo muito skip, as pessoas não estão pulando para a próxima. O Spotify entende que isso é o melhor para ele, porque ele vai conseguir mostrar isso para um número muito maior de pessoas, mantendo através das propagandas, né? Então, ele não faz um estudo só se teve um skip da sua música. Ele faz um estudo para ver se depois de ouvir sua música a pessoa saiu da plataforma ou se ela quis se manter lá dentro ouvindo outras músicas. E a partir disso ele vai recomendar através do rádio, né, e uma outra playlist chamada algorítmica, que é Your Daily Music, né, que são playlists que estão aparecendo ali no dia para a pessoa ouvir de acordo mais ou menos com que ela está naquele clima do dia. Então hoje eu estou, por exemplo, no clima de ouvir um pagode. Você começou a ouvir, o próprio Spotify vai começar a te indicar as próximas dentro do Your Daily. E na rádio vão ser muito mais para aquelas pessoas que já têm um perfil, por exemplo, de escutar um artista X, Y, e você tem similaridade com aquele artista. Então é muito importante entender isso, por quê? Porque não é um milagrezinho que acontece. Existem essas playlists que são totalmente preparadas e com um motivo para poder aparecer. E aí existem as outras playlists que são as outras. Chamado no Spotify, quando você no Spotify para artistas, outras playlists. Beleza? Que é do Spotify? Justamente. Outras playlists geradas por usuários. Essas outras playlists, Por usuários. hoje... Qualquer um pode criar uma playlist no Spotify. Qualquer um pode. Qualquer usuário. Agora, se ela vai ter muitas pessoas que vão seguir ela e que vão ver, Então eu posso criar uma playlist lá e falar com você, ó, segue minha playlist aí. aí depende de quê de novo? Network. Mesma coisa do YouTube. Não. Aí depende de SEO. Essas playlists são ranqueadas de acordo com o que as pessoas clicam nela e escutam uma quantidade X, por exemplo, de música e vai melhorando o ranqueamento dela de acordo com o nome. Então, por exemplo, quase que sempre a playlist mais bem posicionada dentro do Spotify não é uma playlist editorial, gente. Se você pesquisa, faz essa tarefa de casa agora, entra e pesquisa SER de sertanejo. A primeira playlist que vai aparecer é Sertanejo Mais Ouvidas 2024. Sertanejo atualizadas. Não é editorial, não é oficial do Spotify. Não é editorial do Spotify. Só que essa playlist é criada por alguém. Essa playlist é criada por alguém que vai posicionar músicas ali. E essa ao ponto palavra-chave é muito boa? Justamente. O Spotify vai trocando de acordo com o tempo. Não é algo que se mantém mais do que 6 meses normalmente hoje, tá? Então, durante 6 meses, essa pessoa fica muito bem ranqueada. Daqui 6 meses, o Spotify troca. E pra eu entrar... Beleza, aí por que sertanejo melhores 2024? Porque você tá no churrasco lá, você bota sertanejo melhor, aparece aquela playlist. Legal, sensacional. E eu sou um artista e eu quero entrar nessa playlist. O que eu faço? Então, aí vem uma parte que existe por trás, né? É a Deep Web do Spotify. Existe uma parte por trás que a gente pode dizer que é de networking, que é de ser interessante para aquela playlist, e o motivo de você ser interessante para aquela playlist. Então, pô, você é um artista que está começando, não tem dinheiro e tudo mais. O que eu recomendo nesses casos? Vai dar certo ou não? Isso aí depende. Pô, posiciona do jeito certo. Olha quem é o dono da playlist, pesquisa o Instagram, pesquisa tudo, tenta entrar em contato de certa forma com essas playlists existentes, né, para poder mostrar a qualidade da sua música. Significa que vai dar resultado? Não. Eu sei se aquilo ali está sendo vendido ou não, eu não posso dizer. Entendi. Entende? Existem casos de pessoas que vendem aquelas posições espaço, dentro né? da playlist e possivelmente a curto espaço de tempo o Spotify vai entender que isso está acontecendo e vai trocar. E existem pessoas que colocam justamente aquelas músicas que são as melhores do momento. Né? Então, tipo assim, por quê? Porque ele quer pessoas ali dentro da playlist dele. O motivo, normalmente, hoje, ele é muito comercial, e a gente sabe disso. E o artista que quer entrar numa playlist feita por um usuário que é bem ranqueado, o cara entra em contato com o cara e conversa com o cara e mostra a música. Se o cara achar que deve, ele bota a playlist dele. Tem que buscar o networking. Pode acontecer de ser assim, pode acontecer. Eu não sei como que funciona exatamente nessa parte, eu não posso dizer se vai ser um valor que vai ser pago para você estar naquela playlist. Aí tudo tem que ver a questão de momento de carreira somado com o que a gente pode dizer de retorno sobre investimento. Então, é como qualquer empresa, você trabalha com ROI. Retorno sobre investimento. Pô, tive que pagar tanto para poder estar naquela playlist ali, porque é de uma pessoa comum, e ela escolhe o que ela quer. Entendi. Ela escolhe o que ela quer. Porque a playlist é Não tem dela. nada de errado nisso, ela escolhe o que ela quer. Se ela fala assim, beleza, eu até te coloco aqui, mas eu quero cobrar tanto,
É um mercado que a gente pode não concordar, mas não tem como também falar que tá errado. A playlist é do cara. É do cara. Se o Spotify tá mostrando também, o problema é do Spotify. Exatamente. Então, tipo assim, nessa hora, se ele quiser cobrar para poder estar ali e você conseguir entrar dentro daquela playlist, isso vai ser algo que você tem que medir. Até que ponto que isso aqui vai ser importante dentro da minha carreira? O que que eu vou fazer com isso? Eu só vou tentar estourar uma música por sorte? Ou isso aqui vai influenciar, por exemplo, em eu mostrar para um contratante para conseguir vender o meu show mais valorizado? Isso aqui vai fazer com que eu consiga mostrar dentro do meu Instagram, para o meu Instagram me ajudar a viralizar esse vídeo em todas as outras plataformas. Isso aí vai de cada um, mas a gente sabe que existe esse mercado e não adianta a gente falar que não, senão é mentira e eu não tô aqui para isso hoje, né? E a gravadora? Sim. A gravadora, todo artista que começa a cantar, o sonho dele é ir para uma gravadora, mas ele nem sabe o que uma gravadora faz, Isso. né? Então, fala um pouco sobre as gravadoras. Gravadora é só para artista que já chegou num certo nível ou não? O artista menor ele pode chegar na gravadora. A gravadora ajuda igual antigamente, né? Bancava o CD do artista na época e bancava tudo, investia no artista ou não? Como que é as gravadoras hoje? Então, hoje em dia a gente tem dois tipos de formas de gravadora, entre aspas. Aqui vai ser realmente uma gravadora que vai ajudar no contexto completo da carreira do artista, e tem as distribuidoras digitais, que são simplesmente aquelas que pegam, colocam dentro das plataformas digitais e colhem ali os royalties dentro do modelo de distribuição, né? Como, por exemplo, a OneRPM, que é uma distribuidora muito forte no Brasil, onde ela faz toda essa parte de distribuição e ganha uma porcentagem relacionada ao quanto que o artista está ganhando para poder fazer todo essa parte. Ela não cobra nada para colocar, mas também não investe, mas ganha um percentual do royalty que voltar da música do artista. Isso. Só que ela, ao decorrer do tempo, ela pode sim ser uma investidora também. A distribuidora também pode ser uma gravadora. Depende do quê? Do seu histórico, e ela vê o quanto que ela já ganhou com você ou que outras ganharam, ao ponto de valer a pena para ela te dar um adiantamento, por exemplo, que ela vai cobrar no decorrer do tempo. Então isso ocorre. Já a gravadora, né, eu falo isso sempre, que hoje é muito diferente de antigamente a parte da gente conseguir chegar e visualizar o artista que está em ascensão. Então, hoje é muito raro uma gravadora acreditar num artista porque ele canta muito bem. As grandes gravadoras, igual antigamente, ainda existem. Elas migraram para o digital. São gigantes hoje, dominam o mercado. Sim. Então a gente pega aí uma Som Livre, Livre, uma Universal, Sony, que comprou a parte da Som Livre, mas ainda existem dois braços diferentes. Universal, a Warner, que está voltando com tudo também no Brasil. Essas grandes gravadoras de antigamente, elas são de verdade ainda o maior peso, e eu vou explicar para vocês dentro do mercado da música. Porém, não adianta a gente chegar e falar que essas gravadoras, elas fazem um trabalho como de antigamente, de garimpar os melhores artistas. Antigamente eles pegavam o artista meio que... Pegava no tocava colo tudo, mesmo, né? e tocava Justamente. Como empresário mesmo. Hoje isso para eles se tornou um mercado que não tem porquê. Porque antigamente você tinha um olheiro que saía rodando e achava alguém que você valeria a pena. Beleza? Hoje em dia você tem tudo no digital para poder ver. Então o que que vai diferenciar? Eles já entenderam que o jogo é qual? O jogo não é o jogo de quem canta mais. O jogo é muito mais de o que é o melhor para eles financeiramente. E financeiramente é muito melhor para eles pegar um artista que já, como qualquer empresa, um investidor quer, quem já está no exponencial, começando aquela curva exponencial para investir menos. Já influencia pessoas. Justamente, hypado já. Que vai garantir para ele o retorno sobre o investimento que ele vai fazer. Entendi. Então essas gravadoras, elas entram para poder fazer uma parte muito mais robusta dentro da carreira do artista, de liberação, de toda a parte de conectividade, conexão, né, direta com TV, com tudo que é necessário, além da parte de conseguir as melhores playlists dentro do Spotify. Eles fazem tudo isso quando eles veem que aquele artista vai trazer um retorno sobre o investimento para ele de forma clara. Então a gravadora, se ela quiser estourar um artista, ela estoura rápido. Qualquer uma. Só que aí ela vai fazer o quê? Vai pegar o que tá mais fácil para ela mais rápido. Ela vai encurtar o tempo. E gastar menos, né? Investir menos. Porque é uma empresa, né? Empresa que é o quê? Que é lucro. Capilé. Justamente. Legal. Hoje em dia, o dono da gravadora não tá olhando qual que é o artista que a gravadora pegou. São pessoas que estão ali trabalhando e tem que mostrar o quê pro chefe? Resultado. Resultado. Então, se tem que mostrar pro chefe resultado no final,
que precisa? Precisa de pegar alguém que vai encurtar esse processo, consequentemente ele vai também crescer dentro da empresa mais rápido por ter escolhido o artista certo. Então, Empresa, um artista que tá começando, não pensa em gravadora agora. Pensa em subir seus números para poder atrair os olhos da gravadora. Legal. Então a gravadora hoje ela nem olha mais, por exemplo, pô, o cara foi lá e investiu 1 mês na minha música. A gravadora olha 12 meses, porque ela sabe que 1 mês qualquer um pode chegar lá e comprar essa playlist existente. Agora, nos 12 meses existentes, de duas uma. Ou ele fez um trabalho de constância, consequentemente ele tá com um investidor, ou ele tem investimento suficiente para poder se manter por mais tempo, ou seja, vai trazer retorno para mim, ou ele é um artista que está em ascensão e eu vou pegar ele nesse momento certo. Entendi. Ó, você aí, cantor. Olhe, escute e observe com atenção esse podcast e volta as coisas, porque ele fala muito rápido. Mas E ouvir áudio meu no 2.0 é impossível. E é muita informação também, então, né, tipo bicho? assim, Então, essa parte, falando contigo, essa parte da gravadora, escuta 2 vezes, a parte do Spotify, escuta 2 vezes pra vocês entenderem. e aumenta o tempo de tela pra nós aí também, pra mostrar que a gente é relevante pro YouTube, né? Ajuda nós aí. Nós vamos falar disso aí. Música, vamos falar de música. E depois vamos falar de YouTube. Né? Falamos de Instagram, falamos de Spotify, vamos falar de YouTube. O YouTube hoje é a plataforma mais importante para o artista, que mostra ali o DVD do artista, as músicas do artista, ou não, ou o YouTube não tem mais tanta relevância quanto tinha antes, assim. Sim e não. Hoje eu considero que a maior plataforma para o artista entender que vai estourar é o Spotify. Por quê? Porque o Spotify você utiliza o áudio no vídeo dentro do Instagram, você utiliza no TikTok, você utiliza em várias plataformas, além do próprio Spotify, beleza? O YouTube é a principal no longo prazo, sem dúvida. Você tem que estar no YouTube. Por que o YouTube é o principal a longo prazo? Porque, no final, igual eu falei dos Menotti, especificamente, a sua imagem vale mais que qualquer música que você estoura. E se você não está conseguindo conectar com as pessoas através da sua imagem aparecendo, é muito complexo que a longo prazo você seja reconhecido. Você está jogando aquele tiro de curto prazo, coisa que muitos funkeiros fazem. Né? O funk é muito forte, por exemplo, em outras plataformas, sempre foi, e nunca chegou, de fato, no YouTube mostrando a imagem, mostrando a identidade. Né? Eu falo até de um artista que é gigante do Brasil, um pouquinho fora do funk, que hoje em dia está fazendo um trabalho muito bem feito, mas que por muito tempo a imagem dele não era conhecida, que era Hungria. Muita gente achava que Hungria, por exemplo, era uma banda, não sabe, ou, tipo, mas quando foi conhecer a pessoa... Um conjunto? Quando eu comecei a cantar, minha mãe falou assim, você vai montar um conjunto? Então, hoje, a imagem vale muito. E o YouTube é essencial para isso. Porque se a gente leva em consideração a tudo que pode se trazer de dinheiro da música, pensando no reconhecimento, beleza? A sua imagem vale muito mais que qualquer música cantada. Então eu sempre bato muito nessa tecla com o artista que está começando, de começar a construir a sua imagem, crescer sua imagem antes de pensar só no sucesso. Né? Se eu chegar e perguntar, você é do meio da música, grandão? Eu não. Você conhece quem que é o cantor de Meu Lençol Dobrado? A cara do cara? Quem que é o cara? Pode falar os nomes só pra mim. Foi a música mais tocada de 2017 no Brasil inteiro. A cara deles, João Gustavo e Murilo. Então, tipo assim... Você lembrar do... Primeiro se ele chegar na sua rua, se ele chegar no shopping, chega. se ele chegar no shopping te cumprimentar, muitas vezes você não vai saber quem que é o cara. E o cara que foi mais tocado no Brasil em um ano. Entende? Você acha que foi um erro de marketing deles? Não, eles estouraram bem na época, fez com o Dudu, né? Começou aquele estilo eletrônico, foi a primeira música que o Dudu fez na época pra esse modelo. Andou demais, só que eles não estavam prontos para esse sucesso ou não souberam abastecer depois a parte da identidade. Na verdade, eu falo a verdade para vocês, identidade mesmo na música tá muito complexo hoje em dia. Né? Se eu falar para vocês a nível nacional, quem que é o último artista nacional que estourou a nível Brasil, mesmo que todo lugar que chega conhece. Mesmo. O último, quando a gente leva em consideração o homem, é o Zé Neto Cristiano. E a última mulher, por conta da identidade, foi na Castela agora. Entende? Por quê? Porque música por si só, por exemplo, o Hugo Guilherme emplaca 3, 4 aí, já tem anos entre as primeiras do Brasil no ano.
Só que eles foram trabalhar a questão da identidade agora e tá ficando muito mais forte. Eles estão aparecendo muito mais. O Guilherme mudou totalmente, todo mundo agora já falando, ó, o bonitão da música e tal, o estilão dele. O Hugo, né, tem várias coisas que ele está fazendo que tá funcionando muito bem. Também, eu falo até aparecer de certa forma, agora tá aparecendo com a Maiara. Tem muita coisa que vai fazendo com que as pessoas conheçam a marca mais do que a música. E isso, cara, a longo prazo é o que faz, por exemplo, os Menotti estarem onde estão. Então, por quê? Porque a longo prazo, a imagem vale muito mais que somente uma música estourada de momento. Os Menotti fazem música todo ano, todas têm que estourar pra eles estar vendendo muito show. Não tem. E se os Menotti emagrecer, o que acontece? Perde a identidade. Ele não pode emagrecer. Perde a O identidade. César tá refém da coxinha e do churros pra sempre. O que você acha dos artistas hoje, quando eles fazem um projeto, 80% das músicas são regravação? É básico. Isso aí é algo que é muito básico, é o quê? Normalmente, quando você tá na sua resenha, tá lá curtindo, tomando um Camparizinho, você quer ficar ouvindo música que você nunca ouviu na vida? Não quer. Não quer, cara. Você quer, pelo menos pela primeira vez que você vai ouvir um artista diferente, quando você não conhece nem a voz e nem a imagem do artista, a gente tem duas objeções iniciais. A regravação, ela mata uma. Por quê? Porque a música em si já vai fazer, não conheço essa música, deixa eu ver se esse cara canta bem. Então, já vem acontecendo desde a pandemia. E é algo Na pandemia que começou isso aí. mas se manteve até esse ano, porque o artista mais estourado de música esse ano, das novas, que já tem uma carreira, mas que esse ano explodiu de vez, foi a Ana Prata com Raiz. E só, Então- não, foi quase 90%, Todos. todos, né? Que tem a cara conhecida, A gente- Regravação. Cleiton Mário, o Gui Guilherme acima, tem o Ícaro Gilmar, tem a Tudo Lauana Prado, regravação. todo mundo que O tá próprio chegando. menos é mais. Menos é mais. Então, tipo, é muito mais fácil você primeiro ouvir e agradar, e depois você ir pra uma música que vai ser autoral da pessoa. Você diminui uma objeção. Então, como qualquer compra, você diminui a parte das pessoas que vão deixar de querer ouvir por O cara conta ouve assim e fala daquilo. assim, ué, ficou legal a versão na voz desses caras, né, velho? Justamente. Já, né? Mas E isso por que agora, qual que é o mais estourado do momento? Entra no top 5 do Spotify pra mim, todo mundo que tá em casa. O mais estourado do momento chama MTG. Os 5 primeiros são isso, que é o quê? Regravações voltadas pro funk. Então a primeira lá é o Seu Jorge, né? Então ele coloca a voz do Seu Jorge, todo mundo vai ouvir, depois vai ouvir. Quem não quer sou eu. Você escuta isso o dia inteiro agora. Então, tipo assim, você pega todos os outros estilos, né? A outra, como que chama? O nome da artista, gente, eu esqueci o nome dela. Qual o ritmo? O outro MTG que tá muito estourado agora são artistas que eu falo assim, de muitos anos, músicas muito antigas que estão funcionando. Por quê? Porque O o pessoal povo meio que dá uma reciclada na parada ali, né? justamente faz o funk daquilo. Conecta ali. Mas isso começou porque eu sou um cara novo, mas eu sou da velha guarda. Eu comecei há 20 anos atrás. 21. 21 anos atrás. Eu sou da velha guarda. E eu gravei inúmeros CDs, DVDs, vários. E eu era da época que eu gravava um CD com 20 músicas inéditas. Tem música minha, chama Jeep 56. E tinha até Não, encarte tinha lá encarte. nos... E tipo assim, e de vez em quando escutam as músicas, caralho, cara, vez trem. E você acha que foi a partir da pandemia que a galera começou a regravar? 2001. Coloca aí, acústico, Bruno Marrone. 28 músicas antigas, todas estouradas. Então, Boate Azul não era dele, a gente pega Nosso Amor Ainda é Tudo, não era dele, quase todas as músicas daquilo ali. Que muitas pessoas acham que é dele. Os próprios Menotti também, pô. Estourou aquele CD primeiro lá, Aí, putz, só... logo depois, né? 2006, os Menotti, É. tudo dele. Gustavo Lima, Boteco Gustavo Lima, as duas maiores festas do Brasil existentes hoje. Boteco do Gustavo e Tardezinha, só regravação. Então, tipo assim, Aí isso, vem muito forte. na verdade, nunca deixou de existir, só é cíclico. Quando tá rolando regravação demais, todo mundo faz todas, acaba as regravações ali, fica algo muito abatido, igual tudo do momento é parecido, a produção musical vai ser meio que similar, ou vão agora com música autoral. Passa um tempo de música autoral, cansa, todo mundo quer ouvir na resenha de novo. As Aquelas outras já músicas, toca. volta. Então o mercado da música ele é muito cíclico entre regravações e música autorais. Só que para você aparecer inicialmente, sem dúvida nenhuma, você tá criando um Instagram, você tá criando uma rede, você tá criando qualquer coisa que seja o próprio YouTube, você quer fazer seus amigos escutarem na resenha, se você pôr sua música sua, ninguém vai ficar escutando muito tempo, irmão. Então, tipo assim, coloca ali o que o povo quer ouvir. Você tem que entender que, na verdade, sempre foi a voz do povo, que é a voz de Deus. Não é a sua, não. Tipo assim, então,
Você quer inovar, sendo que existe algo que sempre funcionou? Cara, nenhum artista vai estourar de verdade só com regravação. Ele vai chegar. A regravação é para poder chegar. Logo depois você tem que fazer algo que é seu. É fazer as pessoas darem atenção para o que ele tá fazendo. Justamente. Chamar a atenção. Querer ouvir algo que é dele. Querer ouvir a verdade dele. Só que para poder querer ouvir sua verdade, primeiro a pessoa tem que criar uma conexão com a sua pessoa antes de qualquer coisa. E uma música, quando a gente tá falando de autoral, ela não consegue gerar essa conexão direta. Não tô falando que é regra, viu, gente? Existem exceções, logicamente. Né? Então, tipo assim, o próprio Felipe Rodrigo agora estourou, andou muito bem, embora a imagem deles não sejam tão fortes ainda. Mas Eles estão com esse problema da imagem, né? Porque eles estão muito estourados, mas todo mundo conhece as músicas, isso. mas a imagem ainda não chegou, né? Justamente, então eles andaram muito bem com a média boa, né? Que estão numa média boa, e agora com o Gosto de Rua foi top 1 Brasil. Mas você acha que, tipo assim, a gente vê que isso já é de tempo já. Vamos supor, a música chega primeiro do que a imagem do artista. Né? Primeiro chega a música estoura. Você acha que hoje, você como empresa de marketing para artista, é possível fazer esse trabalho conjunto? Tipo assim, a música vai chegando a imagem junto do cara? Ou é bom mesmo deixar a música chegar e depois vir trabalhando a imagem dele? Todos os dois são bons se você sabe utilizar um depois do outro. Então, se você chega primeiro com a imagem, trabalha muito cara, por exemplo, nesse contexto de regravação, como foi o trabalho primeiro do Cleiton Amaro, todo mundo só queria ouvir, era no churrasco, não era uma música específica. E depois a gente chegou com a imagem do artista, funciona muito bem. Se você consegue, ou por sorte ou por competência, que pode acontecer das duas formas, estourar uma música, seja ela qual for, e depois você trabalha essa questão da imagem, também funciona. Como eu posso dizer que depois de alguns anos hoje, está cada vez um pouco melhor, ainda tá meio arrastado, o Diego Vitor Hugo. Diego Vitor Hugo tinha 7 músicas acima de 100 milhões dentro do Spotify, acima de 200 milhões dentro do YouTube. Só que se você chegasse para poder ver, você falava, quem que é Diego Vitor Hugo? Hoje em dia, depois de Facas, que foi feito, e eles ganharam uma mídia, quando a gente fala de TV, de coisas que ainda são importantes, eles conseguiram ser mais reconhecidos pelo público também, além de ter somente músicas conhecidas. Então, todos os dois funcionam muito bem. O trabalho mais fácil é andar bem junto até chegar na música estourada a nível nacional. Quando eu quero dizer isso para você, primeiro você tem que ser o maior da sua rua, depois tem que ser o maior do seu bairro, depois da sua cidade, da sua região, para depois chegar no trabalho nacional. Então, se você consegue conciliar a sua música, somado com o seu maior de cada um desses passos que eu falei com você, a sua tendência de quando chegar no nacional ter pessoas que são fãs, não só de uma música, ou não só da imagem do artista, né? O cara que só faz gracinha, por exemplo, vão funcionar muito melhor. Entendi. Porque o artista, os adereços do artista fazem ele chegar no público mais fácil. Por exemplo, o Sorocaba, o chapelão. Identidade. O Sorocaba tirar o chapéu é estranho, entendeu? César Menotti e Fabiano, os caras são mais robustos, entendeu? E eu tive com os meninos do Traia Véia. Aí eu falei com ele, irmão, se você tirar esse chapéu seu com essa pena aí, ninguém te reconhece mais, entendeu? Então, você acha que esses adereços, esses complementos com o artista ajudam a imagem chegar ou atrapalham um pouco se caso ele desistir daquele adereço? Não, se ele já estiver pronto para poder desistir daquele adereço. Entendi. Igual a gente bateu na questão do Gustavo Lima. Tudo é questão de momento de carreira para você conseguir construir um novo personagem existente ali dentro. Então, tipo assim, eu sempre trabalho com a ideia da importância da identidade. A pessoa tem que te ver e te reconhecer. Isso é um ponto muito importante. Então, esses adereços funcionam e funcionam muito bem. Isso aí funciona com todos os artistas que a gente trabalha. Então, tipo assim, se a gente pegar o Traia Véia, como você falou, a identidade vocal de seu Roupa Nova, né, do sertanejo funciona muito bem. A parte de o semblante do vocalista Chapéu com Pena funciona muito bem. A questão de como o Eduardo se portava, o Eduardo Costa, funciona muito bem. O jeito que você vai pegar no microfone aqui já é uma identidade. Então, quando a gente fala em consideração a isso, a gente pega desde antigamente. Pô, eu fico olhando Zezé de Camargo e Luciano, sempre foi uma identidade muito forte desde a época dos anos 90. Né? Então, isso aí sempre funcionou. O próprio Zé Rico, olha como que era o Zé Rico. Sempre funcionou para você conseguir recordar e lembrar quem que é aquele artista. Quanto mais for algo só seu, mais você vai ser lembrado especificamente por aquilo.
quanto mais aquilo vira modinha, mais fácil também de você trocar aquele estilo seu. Então, o próprio Gustavo, ele vem trocando de estilo várias vezes e tendo o reconhecimento dele com força, né? Sem dúvidas, o último, o embaixador, tá intitulado por muito tempo. Mas isso não impede que ele por exemplo, agora troque por uma carreira internacional e ele mudar por conta de uma bachata. A gente não sabe como que vai ele ser. virou embaixador, se veste como embaixador entendeu? Vestiu o personagem. Personagem. A verdade é que aquilo ali, gente, muita gente fala é brega e tudo mais. É um personagem, pô. É um personagem muito importante pra ele. Tipo assim, você acha que ele vai vestir daquele jeito? Cara, a maioria das vezes não vai, pô. Em casa ele vai estar de bermudinha e chinelo, vai estar gente como a gente. Só que no personagem que ele faz de ser reconhecido... Aquelas tudo de couro, pá... Pô, aquilo ali fica muito foda, né? Sensacional. Tá louco. Seguinte, irmão, que aula sensacional. O seu curso não está mais no ar, né? Não, mas a gente ensina tudo de graça. A gente tem também bacana alguns demais. cursos específicos que é só, por exemplo, para tráfego. Tem algumas coisas que estão lá baratinho, só chegar lá no Instagram que você consegue. Tudo no seu Instagram. Justamente. É tem o um seguinte, site, né? Deixa eu ler aqui. Music Experience que fala, né? Experience? Que é isso? Dia 18 de junho, eu estarei no Music Experience, lá no estúdio do Bruno Perdigão, né? Falando um pouco da minha experiência, da minha carreira, né? Dos meus 21 anos de Rick e Ricardo, meus DVDs gravados, e estarei lá, né, somando com a carreira de vocês que estarão presentes nesse evento, que querem evoluir, né? Com muita humildade, vou passar um pouco da minha experiência para vocês junto com o Bruno Perdigão. Obrigado por essa oportunidade, esse convite. E eu vou passar esse vídeo lá, e eu quero que você, Pedro Leles, fale para os artistas que estarão nesse evento, dá uma dica para esses artistas, para eles evoluírem um pouco mais na carreira deles. Fala para eles aí que eles vão estar assistindo agora lá nesse momento. Meus amigos, vocês estão perto de pessoas que têm uma trajetória de muitos erros e acertos e é uma oportunidade gigantesca de aprendizado. O networking é sem dúvida o ponto-chave para te levar num próximo nível. E a dica que eu te dou é aproveite isso ao máximo, aproveite cada momento do que está acontecendo nesse Music Experience. Vocês estão perto dos melhores, as pessoas que conseguiram levar e ajudar outros a chegar a próximos patamares. E, sem dúvida nenhuma, cada momento que está aí pode ser crucial para você chegar cada vez mais rápido num próximo nível de carreira. Então, aproveite ao máximo, se conecte ao máximo e fique na cabeça tudo que está sendo falado aí, porque só tem gente fera junto com vocês. Muito bom, vou passar esse vídeo lá. Cara, não tem palavras para agradecer. Você é um cara que sensacional, inclusive, né, o Rick e Ricardo vai ter a honra de estar no Marketing para Cantor, fazendo um novo lançamento. A honra é toda minha. E eu quero que você dê suas considerações finais, você, né, aonde que te acha nas redes sociais, um artista que quer acompanhar mais o trabalho, quer aprender mais com vocês, muito bacana, eles dão muito conteúdo na rede social deles, então vou deixar aberto para você falar aí com o seu público aí. Então, gente, para encontrar é muito fácil. Você vai no Instagram, vai colocar @marketing para cantores, mais intuitivo possível, né? Marketing para cantores, você vai encontrar o nosso canal. No Instagram, no YouTube, e lá tem o Joca, né, o Felipe, porque eu tenho essa língua presa, falo meio estranho, ele fala muito melhor do que eu. Então ele tem muita informação para poder passar, às vezes eu vou estar ali junto com vocês. Foi um prazer estar hoje nesse 30º, né? 30º VensaCast. E, sem dúvida nenhuma, é só o primeiro de vários que a gente vai poder fazer juntos aí no decorrer do tempo, viu, gente? Foi um grande prazer. Obrigado a todos que estiveram aí junto com a gente. Qualquer dúvida, pode deixar lá que vai ser um imenso prazer conseguir responder tudo pra vocês no direct, passar o meu WhatsApp. E comente também se você quiser uma parte 2 aí. A gente faz uma parte 2 com mais conteúdo, porque é podcast para 2, 3 horas. Não, é muito conteúdo e a gente pode especificar. Exatamente. Né? Mais porque nós passamos aqui nós demos um pente fino, superficial e tudo, né? Nós temos uma temperada, nós passamos no lançamento, música, Spotify e tal. Agora, tem assuntos que demandam mais tempo, que a gente pode fazer um outro episódio, e também, me deu até uma ideia, a gente pode fazer, mano, pensar numa, não é mentoria, não, como é que fala? Uma imersão, cara.
Demais. é A gente tá pensando muito nisso, cara. Imersão, porque o conteúdo que vocês passam, ele é crucial, né? Porque as pessoas têm muitas dúvidas. E quanto mais conteúdo elas tiverem, elas erram menos. E começa a evoluir E mais. normalmente 1 hora, 2 horinhas, a gente não consegue Não passar com consegue, profundidade. não Vai ter que consegue. ser muito mais superficial, né? Cada assunto desse, se a gente pegar só plataforma, a gente Tem fica 2 uma- horas falando especificidades. Tem um mês de assunto aí Eu pra fui falar. na palestra, eles deram uma palestra até do Bruno Perdigão, eu esqueci o nome do evento. Nós fomos no A evento. gente tava lá, é. Aicello. É iCello. E sensacional a palestra dele, só que pena que foi pouco tempo. É porque tem que ser uma imersão. Sensacional. Pedro, obrigado. Foi um prazer, meu amigo. Prazer, Uma honra, Prazer, valeu, né, prazer. você aqui com a gente no 30º. E eu tenho certeza que esse conteúdo hoje vai abençoar muita gente, vai ajudar muita gente. Se Deus junto. quiser. Gente, é isso aí. Se tem uma palavra uma frase que eu posso dizer pra vocês estude e seja indesistível, né? O Indesistível. indesistível é uma Indesistível. frase muito forte que vai fazer totalmente diferença na sua carreira, porque só vai dar errado se você desistir. Se você não desistir, não tem como dar errado, não, cara. Exatamente. Então, estude bastante, não acho que você sabe tudo, mas seja indesistível, porque vão aparecer pedras, barreiras, pessoas filhas das unhas ali para poder te atrapalhar, só que você tem que entender que, na prática mesmo, se você não desistir, não tem como dar errado. Sensacional, obrigado. Bate palma aí, Grandão. Muito Aí. bom. Grandão, mais um Vença Cash, Mais um. 30º. Trintou. Muito bom, né, querido? Hein, Muito Caio? bom. Rumo agora ao 40º agora. Agora o cara da G, vamos Né? embora, não vamos parar, não. Então é isso aí, E- Grandão. Dá suas considerações finais aí. O que que você Considerações finais, agradecer o Pedro mais uma vez aí por esse conteúdo rico. Se você quiser anunciar aqui no podcast aqui, pode entrar em contato com a gente, tá no perfil do VençaCast oficial lá no Instagram. E se você quiser uma parte 2 também, comente Só aí, pedir lá. comente as dúvidas que o Pedro tá à disposição para responder lá também. E conte com a gente aí mais um. Eu vou lá no YouTube de vocês e vou responder todo mundo lá nos Isso aí, comentários também. isso Então, aí. todo Fechou. mundo que deixar aí nos comentários do YouTube, eu vou responder. Fechou? Ótimo. Vamos embora, vamos cantor aí, botar lá e vão estudar, gente. É, Obrigado, Grandão. Tamo mais junto, um pra 30º. conta. E Obrigado. ontem, Maravilhosos, foi dia dos namorados, tá? Então eu vou dar um conselho pra você. Namoro é processo seletivo. É ali que você tem que testar. Namoro é pra testar. Casamento é pra sempre. Se você erra no processo seletivo, você vai ter que gastar com treinamento. Então, não namore uma pessoa muito diferente de você. Por exemplo, se você é feliz, a pessoa é triste, não dá. Se você gosta de sair, a pessoa gosta de ficar em casa. Se você gosta de network, tá com os amigos, a pessoa é antissocial. Se você gosta de beber, a pessoa não gosta de beber. Se você é um cara família, gosta de estar com todo mundo, a pessoa não gosta de família. Vai dar merda. Então termina, não casa com essa pessoa, tá? E procure alguém parecido com você. Sabe por quê? Porque os opostos não se atraem. Tamo junto, até o próximo podcast. Valeu.